neste momento, agora, você começa a assistir a mais uma videoaula do canal Matemática na Mira. Clareza e organização são nossas vigas mestras. Sequenciando o estudo em que se resolvem questões de matemática do vestibular Unicamp 2020, primeira fase, neste vídeo será apresentada uma questão, uma solução detalhada e organizada para a questão número 33 do vestibular, a segunda questão de matemática, cujo enunciado será apresentado na sequência. 5 pessoas devem ficar em pé, uma ao lado da outra, para tirar uma fotografia, sendo que 2 delas se recusam a ficar lado a lado. O número de posições distintas para 5 pessoas serem fotografadas juntas é igual a... Na sequência, são exibidas as alternativas, as quais serão oportunamente avaliadas. Para começar a resolução desta questão, será exibida agora uma imagem simples que vai representar as pessoas acerca das quais se fez menção no enunciado. Pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4, pessoa 5. Reparem que é preciso calcular o número de posições distintas de essas pessoas serem fotografadas. Porém, há uma restrição, qual seja, 2 dessas 5 pessoas, dentre essas 5 pessoas, não podem ficar lado a lado. Então, será utilizado um procedimento muito comum em questões de análise combinatória ou probabilidade, em que certo evento não pode ocorrer. Primeiro passo: utiliza-se o princípio fundamental da contagem e calcula-se o número total de maneiras de essas pessoas serem posicionadas, assumindo que não há qualquer restrição. Isto é, assume-se que as 2 pessoas que se recusam a ficar lado a lado, na verdade não se recusam. Chamemos esse número de T1, o número total de maneiras de essas pessoas serem fotografadas sem qualquer restrição. Pois bem, segundo o princípio fundamental da contagem, o número T1 será 5, porque há 5 maneiras de a primeira posição ser ocupada. A primeira posição pode ser ocupada por qualquer das 5 pessoas, vezes 4, uma vez que a primeira posição sendo ocupada, restam 4 escolhas para a segunda posição, vezes 3, ocupadas a primeira e segunda posições, restam 3 para a terceira, 2 para a quarta, portanto vezes 2, e 1 para a quinta, vezes 1. Aqui está sendo utilizado o princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo, o qual assevera que, neste caso, o número total de posições, o número total de maneiras distintas de serem posicionadas as pessoas para uma fotografia sem qualquer restrição é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Na linguagem da análise combinatória, isso é 5 fatorial, ou seja, 120. Pois 5 vezes 4 é 20,
20 vezes 3 é 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Portanto, convém repetir as 120 maneiras distintas de as 5 pessoas serem posicionadas para uma fotografia sem qualquer restrição. No entanto, há sim uma restrição, qual seja a de que 2 dessas pessoas não podem ficar lado a lado. Agora, assume-se que as 2 pessoas que não querem ficar juntas, que se recusam a ficar lado a lado, são aquelas representadas na imagem pelas figuras azul e vermelho. Pelas figuras destacadas em azul e vermelho. Essas 2 pessoas não podem ficar juntas. Imagina-se então que essas 2 pessoas formam um bloco. Que elas são uma única pessoa. Portanto, elas vão ficar juntas. Se agora for aplicado o mesmo princípio, o princípio multiplicativo, mas não para 5 pessoas, mas sim para 4, em qualquer uma das possibilidades, essas 2 pessoas vão estar juntas. Do mesmo modo que há 120 maneiras de as 5 pessoas se posicionarem para a fotografia, sem qualquer restrição, agora nós vamos imaginar que há 4 pessoas, sendo que uma dessas pessoas será exatamente aquele bloco. Um bloco formado por 2 pessoas. Então vamos chamar agora esse segundo número de T2. Então, de quantas maneiras é possível escolher a primeira posição? Olha, agora são 4 maneiras. Escolhida a primeira maneira, restam 3. Para a segunda. Escolhidas a primeira posição e a segunda posição, restam 2 para a terceira. Escolhidas as 3, resta 1 para a última. Reparem que em todas essas 24 possibilidades, a pessoa azul está do lado da pessoa vermelha. Em todas. No entanto, é preciso observar ainda que em cada uma dessas 24 possibilidades em que vermelho e azul estão juntos, é possível alternar a posição das 2 pessoas. Vejam. É possível que em cada uma dessas azul esteja na frente de vermelho ou vermelho esteja na frente de azul. De novo, é possível que azul esteja na frente de vermelho ou vermelho esteja na frente de azul. Portanto, em cada uma das 24 possibilidades em que vermelho está do lado de azul, cada uma delas gera mais uma possibilidade. Basta alternar as pessoas nesse bloco fixo de 2 pessoas. Portanto, ainda falta multiplicar esse resultado 24 por 2. Haja vista isso a que me referi. Portanto, assim, T2, o número total de maneiras de serem posicionadas as 5 pessoas, mas agora considerando que vermelho e azul ficam sempre juntos, é 24 vezes 2, isto é, 48. É preciso destacar, repetir que nessas 48, vermelho está do lado de azul. Então existem 48
posições que não são permitidas, uma vez que as duas pessoas se recusam a ficar lado a lado. Ora, se o total de maneiras é 120 e 48 é o total de maneiras, total de possibilidades para o evento que não se quer, para calcular o total possível, o total permitido, basta extrair de T1 o número T2. Pois assim, retirando-se aquelas maneiras que não são permitidas, sobrarão apenas as que são permitidas. Por isso é que foi feito o cálculo em separado, o cálculo separadamente, determinando o número de maneiras em que vermelho e azul de alguma forma estão juntos. Assim, vamos concluir. O total de maneiras, o número procurado é T2 menos T1. Isto é, 120 menos 48, que é exatamente igual a 72. A alternativa correta, portanto, é a letra B, 72. Eu espero que as elucidações tenham sido expendidas de maneira clara e organizada, consentânea com o objetivo principal deste canal, qual seja clareza e organização como vigas mestras. Um abraço a todos e nós nos encontraremos na próxima aula.